Ciência e Fé começa agora, esta semana, trazendo uma pessoa super especial com você. Nos aguarde, daqui um pouquinho a gente vai estar falando sobre educação. Até daqui um pouco, tchau. Nós vamos falar hoje sobre educação e educação metodista. Nós estamos aqui com o professor e doutor em administração Luciano Sattler e ele é reitor, ultimamente, do Instituto Metodista Isabella Hendricks. Tudo bem, doutor? Tudo bem, pastor Silvério. Foi muito bom o outro programa. Obrigado. Íamos falar de educação, acabamos falando de John Wesley. John Wesley, mas está tudo em casa. Não tem jeito de falar de educação metodista sem falar de John Wesley. Exatamente, né? É a nossa raiz, né? Como nós falamos no outro programa, assim, as faculdades metodistas, né, os institutos, eles foram pioneiros no Brasil, né? Exatamente. Nós temos aí mais de 120 anos da nossa primeira escola no Brasil. E o meio secular reconhece isso, as faculdades, os UFGs da vida, o FMJ? Ah, sim. Hoje, em qualquer lugar que você vai do Brasil, você tem alguém que se formou em uma instituição metodista, seja no colégio ou seja numa faculdade, numa universidade. E aí acaba que, como a gente está aí há muito tempo, e a expansão do ensino superior, por exemplo, é recente, você sempre vai encontrar alguém que tem alguma raiz em uma de nossas escolas. E o sentido da escola, a gente está aqui num programa evangélico, o sentido da escola, primeiro, era a educação ou era uma evangelização da família, do aluno em si? Quando os metodistas chegaram aqui no Brasil, eles encontraram um quadro caótico. Um país saindo da escravidão, mais de 95% da população analfabeta. Então, você precisa evangelizar, você precisa também que as pessoas leiam a Bíblia. Uhum. Então, você precisa alfabetizar. Então, a ideia da escola sempre foi levar as duas frentes juntas. Olha, eu alfabetizo, eu educo e eu anuncio o reino de Deus por meio da escola. Uhum. E isso permitiu que a escola abrisse espaços em lugares antes proibidos para igrejas protestantes. Porque as famílias viam que você estava ajudando as crianças. E outra questão, a igreja metodista, junto com a igreja presbiteriana, abriram as primeiras escolas, algumas das primeiras escolas que incluíram mulheres. Ah, é? Numa época em que a mulher não era permitido estudar. Então, as nossas escolas vieram primeiramente para mulheres. Isso é muito importante, porque é um movimento de inclusão. Então, tanto as igrejas batistas como presbiteriana e metodistas, elas têm, na sua história, elas têm a educação, né? Está no DNA. Tá no DNA. São centenas de escolas batistas espalhadas pelo Brasil. Centenas de IPs, né? Que são centenas de institutos presbiterianos espalhados pelo Brasil. E muitas escolas metodistas. E temos que crescer mais, porque o jeito que nós temos de mudar o Brasil é oração, evangelização e educação. Educação. A educação faz parte de uma evangelização eficaz. Exatamente. Nós temos que evangelizar por meio da educação. Educação transformar o país, né? Sem educação não vai conseguir. A educação é base não só no evangelismo, mas no próprio crescimento econômico do país, né? Exatamente. Estava vendo a questão da China, né? Quanto eles estão investindo na educação. Isso. E a China hoje é uma potência mundial, com 2 bilhões de pessoas. Você poderia imaginar como educar né? Mais de 1 milhão de pessoas, né? Meninos que estão crescendo. Mas há um investimento forte. Né? Vocês nunca dependeram de investimento de governos? Não, sempre trabalhamos ou com doações de metodistas ou simpáticos à causa, ou as mensalidades que nós também cobramos de nossos alunos. Quer dizer que assim, os colégios metodistas, os batistas e os presbiterianos são heróis nessa questão, né? Porque muitas outras escolas dependeram do Estado, né? Exatamente. E nós lutamos contra a maré, né? Você pega o Colégio Batista, você pega a Universidade Mackenzie, lá em São Paulo. Aqui o próprio Isabella Hendricks, que foi uma escola criada para incluir mulheres há 114 anos atrás, nós sempre fomos
contra o que a sociedade dizia que devia ser feito, mas sempre fomos a favor do reino de Deus. Quer dizer, e tendo que sobreviver à custa das mensalidades e doações. Mensalidades, doações, e é claro, como instituições filantrópicas, nós temos um percentual alto de bolsas que nós concedemos. Tem muita gente que estudou com a gente que nunca pagou nada. É mesmo? Sim, as bolsas que nós concedemos, sejam integrais ou parciais, fazem parte da nossa missão. E quando, na questão da mulher, quando vocês abriram o estudo para a mulher, houve muita oposição? Sim. Na sociedade da época, a mulher era considerada um ser de segunda categoria. Não era considerado um ser humano pleno. Então, você oferecer escolas para meninas era ir contra tudo que a sociedade dizia que era correto. Era revolucionário. E o metodismo foi fundamental, né? As escolas metodistas foram fundamentais. Metodistas e também a presbiteriana Mackenzie também começou um pouco por aí, incluindo mulheres. E as disciplinas seculares, junto com as disciplinas teológicas, elas sempre se deram bem? Ou há uma... Como que é? A gente até vai falar isso no próximo, não vai dar para desenvolver isso, mas já vamos lançar a pergunta. Como que é hoje a visão cristã, bíblica, criacionista e a visão científica da formação do homem e tal, hoje dentro do Instituto Isabela Rentz ou de qualquer outro instituto? Mas você vai responder no próximo bloco, porque já acabou aí? Já acabou, então a gente responde no próximo bloco. Tá ótimo. Aguarde mais um pouquinho, até daqui um pouco. Tchau.